te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus. Dia 30 de dezembro de 2018. Estamos na reta final, né? Na curva do S. E graças a Deus, porque houve trajetórias difíceis em 2018. E ele não fugiu do que está na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor com clareza nos diz que a vinda do Senhor, ela seria como nos dias de Noé e também nos dias de Sodoma, quando o mundo estaria cheio de violência e a terra totalmente corrompida. Você quer mais clareza do que isto? Não precisa mais clareza do que isto. E é interessante também porque Jesus falou que haveria coisas que deixariam os homens perplexos, não é? Apavorados. E quando nós vemos ondas gigantes invadindo Havana, né, Cuba, invadindo na Tenerife, na França, quando nós vemos tsunamis invadindo a Indonésia, matando milhares de pessoas, é cumprimento da palavra do Senhor. Então nós estamos encerrando mais um programa, mais um ano, e queremos agradecer muito a sua audiência, a sua atenção, o seu carinho. Às vezes recebemos abraços quando passamos, e elogiando o programa e dizendo nós somos ouvintes também do programa Ponto de Encontro. E que ele faça bem ao seu coração. Nós fazemos com muito carinho, com muito amor, como algo dedicado ao Senhor também. E eu fico pensando assim, muitas vezes você se dirige a uma pessoa, Senhor, por favor, Senhor, por favor. Mas não há Senhor como o Senhor nosso Deus. Não é? Ele está entronizado acima dos querubins ungidos. Você tem ideia o que é o querubim? Só para exemplificar para você. Quando o homem pecou lá no Éden, ele foi expulso do jardim. E sabe o que Deus fez? Colocou querubins. Sabe para quê? Guardar o caminho da árvore da vida. Sabe para quê? Para que o homem não comesse do fruto da árvore da vida. O homem só não comeu ainda do fruto da árvore da vida porque tem querubins guardando o caminho. São seres celestiais, são anjos tremendos, de uma sabedoria incrível, de um poder incrível, né? E são eles que guardam o caminho. Mas Jesus, no meio, vamos dizer, deste caminho, ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e também eu sou a vida. Ponto de encontro, amigos, está com vocês. Que Deus possa abençoar a vocês, que vocês tenham um bom final de ano e um feliz ano novo também, né? Vai ser um ano de muitas surpresas, né? Vai ser um ano de muitos espetáculos, mas não vão ser circenses, não. Espetáculos assim, de coisas espetaculares, que vão mexer com, não é, a sua mente, vão mexer com o seu coração e com tantas outras coisas. Não é assim, Celso? Bom dia, doutor Hernani, bom dia a você, ouvinte do programa Ponto de Encontro. E estou plenamente em acordo com os argumentos do senhor na abertura do programa Ponto de Encontro. E querendo salientar, doutor, que eu vou pegar aquela palavra do sacerdote lá em Israel, mas ele é mais que isso também, né? Ele era mais do que sacerdote, era juiz, né? Samuel. É verdade. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer. Ebenezer. Então, esse Senhor que nos trouxe até aqui, esse final de ano de 2018, certamente conduzirá também, segundo seus propósitos, seus projetos com a humanidade. E uma coisa me chama a atenção, nada escapa do controle de Deus, né, doutor Hernani? Verdade. Às vezes a gente olhando assim
as intempéries, o desgoverno, os desmandos desse mundo. Parece que não tem comando, né, doutor? A gente olhando assim, as nações do mundo inteiro, igual o senhor fala repetidas vezes, se precisa de um líder mundial para colocar ordem. Com certeza. É uma questão de ordem. Na Câmara a gente vê muito, né, nas reuniões dos políticos, uma questão de ordem. Mas aqui se trata de uma questão de ordem mundial, não é mesmo? E parece que Deus está lá nos céus e completamente alheio, não é? Não participativo, mas a Bíblia diz que Deus está no controle. Que coisa tremenda, né? Então as pessoas, isso me leva a crer que daqui a pouco podem se surpreenderem. Porque uma coisa, doutor, eu fico imaginando hoje o mundo com as suas perversidades. Uma coisa é o homem fazendo maldade, né? Atrocidades. Outra coisa é Deus trazendo juízo. E quem vai contestar Deus ou trazer juízo, e a Bíblia fala que são juízos severos, né? Vai morrer gente, né, doutor? É verdade. E alguém pode contestar, mas Deus, que Deus é esse que traz agora essa avalanche de juízo sobre a terra? Então podemos entender que o Senhor está no controle, apesar de tudo isso que a gente está vendo acontecer no mundo em que vivemos e principalmente no século. Talvez, doutor, seja o século ou então a civilização mais bem formada de todos os tempos, não? Verdade, Celso. Mas também, e eu estava meditando, o senhor fala uma coisa que eu estava analisando. Matusalém viveu cerca de quase 970 anos, quase um milênio. 969 anos. 969. Aí o senhor diz o seguinte, né? Se as pessoas pudessem viver mais tempo, quer dizer, com pouco tempo, a gente vê meninos igual em Brasília, com crimes assim hediondos, né? Menino de 18 anos, uma barbárie assim, sem tamanho. Bom, imagine ele viver mais 200 anos. Então, realmente, Deus está no controle. Bom dia para você e que você possa assimilar aquilo que a palavra de Deus tem para a sua vida. Deus tem uma palavra e eu sempre digo que há esperança porque há um Deus. Certo? É interessante, Celso, porque o pai de Noé, né, o Lameque, ele viu já que a terra estava corrompida. O pai dele, né? E que ele precisava de alguém para dar um repouso. E quer dizer, naquela época já fez essa leitura, né? Ele já tinha feito. Não, precisa de essa, a terra precisa de um descanso, um repouso. E foi quando nasceu Noé. E Noé significa repouso, não é? E é tão interessante porque já nos dias de Noé, agora o pai dele é o filho, né? Nos dias de Noé, a terra estava totalmente corrompida e cheia de violência. E ninguém buscava mais a Deus, não. Ninguém queria saber mais de Deus, sabe? E é interessante que Deus olhava dos céus à terra e só viu Noé. Homem justo e reto. Olha só. E hoje eu fico pensando assim, se Deus olhar dos céus à terra, quem que ele vai ver nesse mundo justo e reto? Quem que ele vai ver? Será que sou eu? Será que é você? Há uma pergunta. Será que é você, ouvinte, que está ouvindo? Será que Deus vai olhar para você e falar, ó, ali está um justo, ali está um reto, ali está um temente? Será que Deus vai ver? Não é verdade? Eu estava vendo uma notícia recente, Colômbia, né? É Colômbia ou Chile? Agora eu me esqueci bem. Um falso padre, né? Você viu essa? Falso padre, doutor? Um falso padre. Ele exerceu o seu sacerdócio durante 5 anos. Igreja grande, casava, fazia amigo, fazia tudo. Aí quando foram ver, o cara não era padre. Agora a pergunta, a troco de quê? Vivemos no mundo dos enganos, né? Agora também, né, surgiu um outro falso médium. Mas até essa... Mágico. Agora, falso? Além do João, agora surgiu um outro falso. E esse outro falso,
Diz que ele colocava uma substância dentro de uma água, coisa assim, e colocava um papel. Não é? E de repente, quando ele tirava o papel, aparecia um caixão. E aí? Ele virava, a pessoa falou, está vendo? A sua vida está assim, ó, você está correndo o risco de morrer. E a reação das pessoas? E você precisa se consertar, você precisa de senão você vai morrer. Aí o camarada dava para ele 100 mil, dava para ele 200. Que mundo, Para hein? ele não morrer. Eu falei, gente, esse mundo está completamente perdido. Pegando carona aí, doutor, nas poucas celebrações do Natal, o Natal é totalmente diferente, né? A gente não vê fogos como antigamente, é tudo diferente, né? Acaba tudo. Mas os poucos que se ouve, criminosos aproveitaram também. Opa, alguém soltando fogo, vamos soltar fogos também, é Natal. E daí a pouco descobriram ou que... não tem mais Natal, vamos partir para o Carnaval. Né? E foi. E aí aproveitaram e fizeram uma limpeza lá Agora, numa loja. É verdade. Roubaram. E soltando fogos também, porque fogos vamos aproveitar também, que, já que é Natal, né? São fogos e fogo. Mas é interessante que a palavra de Deus fala assim, Celso, que é muito interessante isso. Que os olhos de Deus, eles estão sobre toda a terra. Os olhos da gente vão tão pertinho, né? Mas os de Deus vão sobre toda a terra. Às vezes você entra, sobe no helicóptero, né? Começa a olhar, é bonito, né? Mas ele vê só aquilo ali e acabou, né? Vai no avião, lá no alto, você não vê mais nada. Agora a Bíblia fala que os olhos de Deus estão sobre toda a terra, observando os bons e os maus. Mas por que os olhos de Deus estão sobre toda a terra? Para ele se mostrar forte com aqueles que o buscam de todo o coração, os céus. Quer dizer que se você buscar a Deus, amigo, de coração mesmo, não é como está escrito na palavra de Deus, este povo meu, Isaías falando, né? Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não é assim? Vê a pessoa entra numa missa aí, Celso, entendeu? Quando vê o padre, ele esconde o cigarro. É verdade. Quer dizer, os lábios, né? Dos lábios saem tantas coisas, elogios, mas o coração está longe de Deus. Então este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É uma pena, né? Que Deus fez o homem. Eu fico admirado, Celso, com a obra de Deus. Quando você vê um cavalo, Celso, quando você vê um boi, Celso, quando você vê um cão, Celso, eles não mudam o seu comportamento, Celso. Desde que o mundo é mundo. Quer dizer, eles foram criados na mesma época do homem. Você vê um cãozinho é um cãozinho, não um cachorro, um cabritinho é um cabritinho, mesmo um boi, não é assim mesmo? Já o homem está cada vez pior. Você pensa que ele vai melhorar? Ele está piorando. Não é? Agora, você falou em juízo, né? Tem pessoas que cometem erros e pensam que nunca vão a julgamento, não é assim? Por exemplo, Cesare Battisti. Estava esquecido praticamente. Cometeu um erro lá na Itália, matou 4 pessoas, veio para o Brasil e achou que nunca mais seria preso, né? Cadê o César? Né? Ninguém agora pode falar mais Ave César. Só fala Ave Maria, né? Porque Ave César não fala, porque Ave quer dizer salve César, por quê? Não conta mais o homem? O homem sumiu. E você falando assim, antes de adiantar aqui, até faz parte de uma das nossas colocações no programa, um doleiro que estava escondido no Paraguai. Paraguai, quem pode pensar assim, o Paraguai não fica escondido lá, de repente as autoridades não vão me identificar. Mas o senhor Bruno Farina foi preso, a Interpol, em conexão com a polícia paraguaia, quer dizer, até no Paraguai, né, você também é vigiado, né? De repente você pode pensar que é um país, por ser um país aqui no terceiro mundo, né? Desprovido de, digamos assim, de tecnologia ou de alguma, como se diz, um serviço de inteligência, né? Enfim. Mas prendeu esse doleiro que faz parte, doutor, imagine o senhor, de um grupo de centenas de doleiros que comandam 51 países, cerca de bilhões de dólares. Mas é interessante, você falou em líder mundial, Celso. É muito curioso porque lá em Apocalipse, amigo, pode abrir sua Bíblia, em capítulo 13, está dizendo que o líder mundial,
ele vai colocar nas pessoas uma identificação, uma identidade. E você só vai poder comprar ou vender se você tiver essa identidade. E vai ser na mão, está escrito lá, hein? Ou na fronte sua. Agora eu pergunto, como é que você vai poder pagar propina para os outros? Como é que você vai poder usar o dólar para ser doleiro? Como é que você... Não tem mais jeito. O controle vai ser total mesmo, não é verdade? Então nós estamos caminhando para isso, isso porque já está escrito na palavra do Senhor. Não é? E não vai demorar mais. Não sei se você sabe, Celso, quem vai participar da posse do Bolsonaro vai ser o Benjamin Netanyahu. Uma séria autoridade. Sabe quem é Benjamin Netanyahu? Israelense, né? É, primeiro-ministro de Israel. Lá vem a posse. Olha só que Você lembra no Brasil quando teve um primeiro-ministro israelense? Não faz tempo isso. Não, faz muito tempo. Então isso significa que Israel, na verdade, ele é o termômetro do mundo. É o termômetro do mundo, é a temperatura do mundo é Israel. Entende? E o que ele vem fazer aqui? O que ele vai discutir? Porque Israel, por exemplo, não tem a sua capital. A capital é lá em Tel Aviv. Isso aí nunca foi. Tel Aviv nunca foi capital de Israel. Samaria já foi, mas Tel Aviv não foi. Segundo os arqueólogos, é a antiga cidade de Jope, né? Tel Aviv. É verdade. E ela de onde partiu Jonas para a terra de Nínive. Não tem nada a ver com a capital de Israel, né? Então, o Bolsonaro já quer transferir Tel Aviv para Jerusalém. Mas e o templo? Eu nunca vi uma coisa dessa. Se você for lá em Israel, Celso, você vai ver vários templos católicos romanos. Romanos, né? Romanos. Mas templo de Israel você não vê nenhum. Porque não tem, derrubaram o templo. No ano 70 da nossa era, né, os romanos, sob o general Tito, acabou com tudo, destruiu tudo. Israel sumiu. Aliás, é uma das profecias mais evidentes do nosso dia, né? Tremenda, né? Então Israel voltou em 48, completou 70 anos, olha só. E agora está querendo o seu templo. Agora, chegou o tempo de Deus? O tempo de Deus está chegando, Celso. Aleluia. E nós precisamos estar de olhos atentos mesmo, né? Porque aquele que vem virá, né? Certamente não tardará. E não tardará. Tardará significa, não é chegar atrasado, não. Tardará significa que vem na hora certinho. Para nós, de repente, pensamos, seres humanos, o mundo está realmente conturbado, precisa que o Senhor volte logo. Mas a Bíblia diz que ele voltará no tempo exato. Pode mandar um alô aqui na abertura do programa? Pode mandar um alô. A gente quer mandar um abraço para os nossos participantes ali de Laje, do Muriaé, nossa irmã Elza, outros irmãos que participam conosco também, Muriaé. A rádio está chegando lá em São Francisco. Campos. Verdade. Eu quando né? fui para o Rio há pouco tempo, fui ligadinho, lá em Campos eu vi o programa dela. E segundo o nosso diretor também, no programa está sendo acompanhado muito nas mídias sociais, online, né? Em tempo virtual, né? Vamos colocar assim, né? Em tempo real, melhor dizendo, né? E também mandar um abraço para nossos ouvintes evangélicos também das igrejas que acompanham. Inclusive um alô para o nosso pastor Luiz da Assembleia de Deus ali da Seara. Ok, doutor? E a hora avança, né? E eu quero mandar um alô lá para os meus irmãos ali da Casa de Oração do Aeroporto, né? Uma igreja pequena, mas muito abençoada, né? Eu fico pensando assim, qual é o propósito de Deus com aquela igreja? Como Deus tem abençoado, né? Há poucos dias mesmo tivemos ali o Paulo César do Grupo Logos, foi algo assim tremendo, maravilhoso, né? E um alô para todos os membros e dizer, escola dominical domingo, hein? 8 horas da manhã. E à noite, 7h30, culto evangelístico também, né? E na terça-feira é dia de oração. Mas nós estamos pretendendo passar o 31, né? Pelo menos fazer uma vigília, né? Até 1 hora da manhã, mais ou menos, lá na Casa de Oração também. Quem quiser ir, está convidado já, né? Segunda para terça, né? E outra coisa, eu quero mandar um abraço agora para os meus aniversariantes. Você tem aniversariante, Sérgio? O Betinho passou para a gente. Pode falar, nós estamos ao vivo aqui. Quem faz aniversário? Minha esposa. Isso.
Dia 28. A pronúncia Gleice, é isso mesmo? Gleice. Dia 28, olha só. Que Deus esteja abençoando, né? Essa data tem abençoado, né? Vamos colocar assim. Essa E ela está fazendo aniversário com o neném no ventre, né? Verdade. Bênção. É bênção dupla, né? Duplamente abençoada. Muito abençoado, né? Ô Celso, eu quero mandar... Parabéns para a Gleiciane, né? Eu quero mandar um abração também para um camarada que eu prezo muito, é o Beto. O Beto da Eletrônica, ali pertinho do Banco do Brasil, né? Isso. Quando eu tenho um probleminha, ele tem a solução. Tá? Ô Beto, dia 23, completou mais um ano em sua existência, né? Beto, parabéns, tá? E também um cara, né? Um camarada chamado Rael Dias dos Reis. Viu falar em Rael? Rael, conheço um Rael. Camarada que diz que ele gosta de socorrer os outros. Ah, sim. Né? Gosta de socorrer Socorrista. assim, né? Quando o camarada parte para cima dele, ele corre. Socorro. Eu socorro. Mas o Rael, no dia 27, também completou mais um ano em sua existência. Eu estaria enganado, seria aquele socorrista de carros? É? De carros. De carreta. Carreta, isso. Carro, carreta, tudo, né? Isso. Então, Rael, parabéns para você, Deus o abençoe. Você está sumido, né? Sumiu, não tem visto. Esses reis são engraçados, né? Porque ele é dos reis aí. Esses reis ficam naqueles palácios, aquele negócio assim, né? Você procura, às vezes sai de carruagem, assim, então... Você tem que dar um tchauzinho de longe, né? Mas tem uma outra pessoa também muito querida, que eu prezo muito também, é o Denielson. Denielson também é socorrista, rapaz. Ali em frente ao Caiçara, né? Está ali o seu pronto-socorro. Você não vê um médico ali. Mas deve ter uns 7 caminhões ali aguardando alguém, um chamado de alguém para socorrer, né? Ele fez aniversário no dia 30, é mesmo, domingo, é isso mesmo. E tem uma outra pessoa que eu achei muito interessante que fez aniversário, foi a Ivilana. Você ouviu falar em Ivilana? Nome difícil, né? Não. A Ivilana, ela fez aniversário no dia 27 agora, né? E ela é filha do pastor Ronaldo Spost. Ah, pastor Ronaldo. Um abração, pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo. A Ivilane, filha dele mais velha. E sua filha também. Fez aniversário e terminou engenharia. Ela terminou engenharia de produção, mas não está satisfeita não. Quer fazer medicina ainda. Avançar. Diz ela que vai saindo pelo ar. Vai voar, vai sair pelo ar. Quer dizer, ela fez engenharia, quer medicina, mas quer sair voando. Sabe para onde ela vai, não? Para onde, doutor? A Argentina. Ah! Por isso que eu falei que ela vai pelo ar. Tá certo, então. Não é? Então, são os aniversariantes que eu tenho registrados, mas os demais que não foram mencionados aqui, recebam também o carinho, né? E os parabéns também de ponto de Muito conta. amado, nós queremos te louvar por essa data tão significativa, Senhor. Não cansamos de dizer dádiva, presente divinos. Oh, meu Deus, quando o Senhor traz alguém, insere alguém no contexto de uma civilização. Muito obrigado e que eles saibam reconhecerem esse presente que só o Pai das luzes, o Pai eterno, pode nos conceder. Abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Ô Celso, está com você. Olha só, a gente fez aí, doutor, uma pesquisa rápida a respeito das perspectivas. Final de ano, o senhor sabe como é que verdade, é, né? É. Tem aquela coisinha de pular ondinha do mar, né, doutor? Não tem aquela coisa? 7 ondinhas? É isso mesmo. Isso resolve, doutor? Pular ondinhas? Pelo menos não deixa de ser uma onda, né? E a gente foi ouvir alguns dos nossos internautas, nossos participantes do programa Ponto de Encontro, sobre o que elas pensam. Eu vou abrir até com o pastor Celso aqui, só um instantinho, não pedi nosso sonoplasta. O pastor Celso da SEAB 2, ele disse assim, né, eu espero melhoras, eu não vou falar mais nada, só isso. E tem alguém que a gente ouviu também nas ruas de Itaperuna. Boa tarde, seu nome? Meu nome é Antônio. Servo de Deus, da Assembleia de Deus. Exatamente. Obreiro também da Casa de Deus, né? Exatamente. Presbítero? Evangelista. Então, a pergunta é essa. 2019, vamos esperar alguma coisa boa desse mundo? Começar no Brasil? O que o senhor acha? Você já deu sua opinião aqui em off,
Fala ao vivo agora para as pessoas no programa Ponto de Encontro. Eu posso até acreditar que vai acontecer alguma coisa, mas não agora, de melhora. Porque está muito bagunçado. E a coisa é desse jeito que a gente vê. Por que será? Seria por causa do fim dos tempos? Isso é bíblico, né? Mas eu nem vou dizer que é um fim do tempo. É uma má organização mesmo que ele está pegando. Obrigado. Ouvimos aí uma obreiro da Assembleia de Deus, 2299. Repete para mim, ô diretor, o WhatsApp. No final do ano já está quase com a mente 991 204 9131. 99104 9131. Ah, tá. Agora pegou. 99104 9131. Bateu? Bateu, é isso. Então, você pode continuar participando no transcorrer da semana. A gente vai ouvir mais algum dos nossos participantes. Agora sim, essa coluna Ivone, vamos falar a respeito do ano 2019. A sua religião? Católica. E o que você espera para 2019? Tudo de bom, hein? Todo mundo com Deus. Que Deus abençoe todo mundo. Os governantes, todos nós, bastante saúde para nós, né? Tudo de bom. Muito obrigado e que Deus possa abençoar a sua família e 2019 seja um ano também de vitória. Amém, amém. A gente vai ouvir mais um e depois a gente vai ver com a nossa bancada aqui, não bancada política, bancada futebolística, e bem representada aqui pelo Dr. Hernani, sobre o que ele pensa também do ano de 2019. Pastor Emanuel, o nosso companheiro, né, Pastor Celso, me perguntando o que nós esperamos de 2019. 2019 nós esperamos que seja muito abençoado. Primeiro que nós estamos vendo que a ordem vai operar no Brasil. E a ordem operando, e aí as pessoas vão ser abençoadas para a glória do nome do Senhor, né? Porque precisamos de ordem, e as coisas estavam tudo sem ordem. E eu acredito com essa mudança que vai ser feita a partir do dia 1º, aí tudo vai voltar a funcionar. E a igreja do Senhor vai lucrar nisso também, para a glória do nome do Senhor. Que Deus possa continuar abençoando todo o povo em 2019, em nome de Jesus. Filho do nosso saudoso pastor Crisóstomo. Ficou aí a mensagem do pastor Emanuel, né? Crisóstomo, para todos os ouvintes do programa Ponto de Encontro. Um abraço para você e toda a sua família. Eu termino dizendo que vocês vão ser muito abençoados. Um abraço para cada um, em nome de Jesus, tá bem? Na bancada virtual, né, do programa Ponto de Encontro, uma opinião muito avalizada do pastor Emanuel Crisóstomo, filho, eu não sei se o doutor Renan conheceu, o pastor Crisóstomo, um homem sóbrio, um homem, né, de um equilíbrio. Eu nunca vi pastor Crisóstomo assim, chateado com alguma coisa, sempre com aquele sorriso nos recebendo. Também a gente quer falar rapidamente aqui da participação também do nosso irmão José Miguel, lá de Varriçai, que espera um ano de 2019 com muita presença de Deus. Ele que é evangélico também, e por sinal até meu parente, que eu descobri depois de muitos anos, doutor, depois de 40 anos. Então Deus nos concedeu essa bênção. E se você quiser ouvir mais depoimentos, você entra lá no WhatsApp 22991049131 e você vai ver os comentários acerca das perspectivas do ano de 2019. A gente até pede perdão aos nossos outros participantes, que no tempo nosso aqui é meio resumido, mas você entrando lá, você vai ouvir bastante expectativa, digamos assim, até para o Brasil, doutor. Eu achei interessante. As pessoas estão esquecendo do mundo. Falando, 2019 a ordem do Brasil vai mudar. Doutor Hernani, o senhor viu
as mensagens, dá para ter uma ideia do que se esperar de 2019. Só para terminar aqui, achei interessante que há 2 milênios os Tessalonicenses esperavam já o Senhor do céu. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Nós esperamos o Senhor Jesus vindo dos céus. E aí, a gente está vendo a população esperando soluções governamentais. O salmista Davi, ele externa isto assim: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Então nós estamos realmente clamando por socorro. Está difícil, né? Há poucos dias, o comandante da UPP lá no Rio de Janeiro foi baleado. O comandante da UPP. Olha isso aqui. Que coisa de louco, não é verdade? Há poucos dias, um assessor que foi vereador, que foi deputado também, foi morto. Vamos emendar com o Gerson Camata, né? Uma celebridade. O Gerson Que coisa. Camata, olha, o camarada que era jornalista. Aliás, você já está até vereador, antecipando a pauta já, doutor. Já fica aí. Mas é verdade. Então, foi um ano assim, adverso, né? E até nas cachoeiras também não estão perdoando, não. As cachoeiras estão falando, sai de baixo, mas o cara não sai. Daí, morreram 4, morreram 4 numa cachoeira aqui em Minas Gerais, e numa tromba d'água, né? Sim. Aliás, as pessoas que gostam de participar de banho, cachoeira, isso é um perigo, né? Realmente são os chamados esportes radicais. Então né? nós estamos numa transição, não é assim, Celso? De 18 para 19. Isso. Mas, ô Celso... Ano da cegueira está indo embora. Eu estou com um calendário aqui, mas ele é 18. Uhum. Mas eu já vi um calendário de 2019, Celso. Sim. E fiquei meio apavorado. Cegueira em 2018 e agora 2018 o que vem? cegueira. Isto é, as coisas estariam acontecendo e nós não estaríamos vendo. Debaixo do nosso nariz. Agora, 2019 vai ser um ano em que o homem, você está falando em expectativa, o homem estará, Celso, infelizmente, enforcado. Asfixiado. Asfixiado, estrangulado em 2019. Significa que as coisas vão ser tremendas em 2019. Pessoas, porque, ô Celso, nós estamos falando, né? Quer dizer, você quer fazer as coisas e acho que ninguém vai julgar você, Celso. Eu fico pensando assim, eu nunca imaginei na minha vida, e olha que eu sou médico há 48 anos, né? Que você pudesse ver tanta maldade assim nos políticos, Celso. Eu nunca imaginei isso na minha vida. Por exemplo, você não falou no Gerson Camata? Por que ele morreu? Você sabe por que ele morreu? Uma pendência que tinha com um dos seus assessores. Não, porque o assessor dele falava que ele tirava dinheiro dele, do assessor. Quer dizer, o camarada ganha, vamos supor, 10 mil reais, você fica com 2, 8 são meus. Agora eu pergunto, mas olha o que acreditar, né? Não, mas curioso, olha o que curioso, né? Quer dizer, essa foi a alegação do assessor, né? Isso. Aí, de repente, o assessor, o que faz? Entra na justiça. Entra na justiça contra ele. E a justiça falou para o assessor, falou, espera aí, você está falando que ele tirava dinheiro seu, kkkk, mas cadê as provas? Você não tem prova. Aí deu ganho para o Camata. E quando deu ganho para o Camata, disse o seguinte, agora, assessor, além de você... O ônus, né? Você vai ter que pagar 60 mil reais. Os honorários. Aí o cara ficou irado mesmo e foi discutir com ele. Mas eles eram amigos de 20 anos. De 20 anos assessor dele, não é uma pessoa qualquer. E Gerson Camata é um expoente do governo. Com certeza. Não só capixaba, mas um homem que ficou 24 anos, doutor, representando lá. E imagina, né? No final da vida, né? Com 77 anos. Agora eu pergunto, doutor, uma autoridade, né? Quer dizer, certamente investido de todos os cuidados, todos os aparatos e segurança. Não tem nada. Acabou. Exatamente. Né? Então, você está falando muito expectativa. Então, 2019 é um ano realmente... É claro, eu não vejo... Pergunta ao boi qual a expectativa dele. Na verdade, pergunta ao elefante qual a expectativa dele. Ele não quer saber, sabe?
é interessante aquela palavra de Jesus, falou assim, não te glories no dia de manhã, porque tu não sabes o que ele trará à luz. Não é? Se você tiver o que comer, o que beber, basta. Para que mais? Então o homem, não, eu vou comprar isso, não, eu vou fazer aquilo. Não é verdade? Agora, aí a palavra de Deus fala assim, olha para as aves dos céus. Não é? Quer dizer, elas não têm celeiro, elas não têm casa. E todos os dias amanhecem cantando, rapaz, louvando. Tem um tal daí de... Isso você falou é muito sério. As aves dos céus que, se você for colocar numa ordem de importância, parece que Deus está dizendo isso, né? Quem vale mais? Quem vale mais? E as aves são bem cuidadas. Se as aves são tão bem são cuidadas, esse trinca-ferro, ele não quer saber, né? Ele trinca mesmo e sai de baixo, né? Porque o barulho é grande, na verdade. Agora, todos os dias, com a mesma alegria, você não vê passarinho triste, Celso. Não, o bem-te-vi acorda às 6 horas da manhã, ele vai dizer, bem-te-vi. Aí o outro responde lá, bem-te-vi. Aí quando os dois se encontram, sabe o que eles falam? Te vi. Olha a felicidade, Zé. Isso faz parte da palavra que o apóstolo São Paulo diz, da multiforme sabedoria de Deus. Aí quando você vê um vizinho, o que você fala, Zé? Ih, já vem aquele cara. Já vem aquele camarada, olha só. Vou dar até volta. Olha só o homem que faz. Então, a expectativa é assim, se você estiver esperando no Senhor, você vai bem em 2019, tá? Bem sucede aquele que espera no Senhor. Apesar, doutor... Agora, se você não estiver esperando no Senhor, olha, vem chumbo grosso por aí, infelizmente. Apesar do ministro Marcos, das Ciências e Tecnologias, né, ser agora, você empossado, né? Verdade. Tem, parece que uma viagem para Israel, né? Para implantação da dessalinização. Não, dessalinização. Dessalinização. Isso. Através das usinas. E é um dos projetos de Bolsonaro, olha só, para o Nordeste. Melhorar a qualidade das águas. Para mim, isso é sinal de incompetência dos governantes, sabe por quê? Quer dizer, qual é o país no mundo que tem um território, entendeu, aquático como nós temos, de norte a sul? Então fica aí fazendo usina, sabe, para receber propina. Faz usina para receber propina. Porque você faz uma usina de dessalinização na costa brasileira, você não tem falta d'água, sabe? Agora, por exemplo, o governo gastou essa fortuna para fazer a transposição do Rio São Francisco. Uma fortuna. Mas não funcionou. Agora, quanto não levaram de propina esses camaradas? Você está entendendo? Se tivesse feito uma usina de dessalinização, não precisava transportar nada, não precisa gastar nada. E uma usina dessa deve ser baratíssima para fazer, sabe? É uma boa coisa, né, doutor? Isso é realmente coisa? Um bom projeto. Né? Tomara que funcione, né? Projeto maravilhoso, eu torço por isso. Então, 2019 está aí. Eu acho muito interessante, doutor Hernani, por mais que as coisas estejam promissoras, as mudanças, as promessas, não foge do conselho do Senhor, né, doutor? Não tem jeito. Porque eu acho interessante, né? A minha palavra é a verdade, né? Então... Eu nunca me esqueço de um líder espírita aqui da Peruna que falava assim, que Jesus veio ao mundo e não disse o que é verdade. Falei, gente, que coisa estranha, né? Mas se Jesus, na oração sacerdotal, né, no capítulo 17 de São João, ele fala, Pai, eu não quero que tu os tires do mundo. Quer dizer, falando para mim, né, a meu respeito, Senhor, eu não quero que você tire o Hernando do mundo, tire o Celso, tire o Betinho, né, tire o Zé Ricardo do mundo. Eu quero que o Senhor os livre do mal. Depois fala, Pai, santifica-os na tua palavra, Pai. A tua palavra é a verdade. Olha só. A tua palavra é a verdade. Jesus falou que a Bíblia é a verdade. Agora, a pessoa fica acreditando em livros, na verdade, escrito por psicografia, por não sei o quê, entende? Acredita, amigo, na palavra de Deus. O nome já está falando palavra de Deus. É Deus usando pessoas, profetas, né? E os seus inspirados. O apóstolo Pedro, ele fala que nenhum homem escreveu o que ele queria na Bíblia. Mas ele escreveu aquilo que o Senhor falou com ele. Escreve. E ele escrevia. Você quer coisa mais bonita do que isso? Então, quando você está lendo a Bíblia, não sou eu que estou falando com você. Não é o Lula que está falando com você. Não é um presidente que está falando com você. É o próprio Deus.
Agora, se você não está entendendo o que ele está falando, procura alguém que entende, alguém que estuda, alguém que sabe. Não fica fazendo a Bíblia de acordo com a sua religião, não. Infelizmente, as religiões estão adaptando a Bíblia à sua religião. Em vez de adaptar a sua religião à Bíblia, estão adaptando a Bíblia à sua religião. Agora, a palavra de Deus fala assim, ó, não tome o nome de Deus em vão. E você pode ser muito religioso. Você pode ser muito religioso. Mas se a sua religião não estiver de acordo com a palavra de Deus, a sua religião é inútil. Você está perdendo o seu tempo. Agora, se ela estiver de acordo com a palavra de Deus, ó, vai em frente. O Senhor é contigo. Tem Facebook também, você pode entrar lá. Rádio Escola Espaço Bíblica Dominical. E também o nosso YouTube. E você quer aprender música? Teclado, violão, né, doutor? Você pode procurar Roberto Carlos Carvalho, não é mesmo? Né? O professor, né? Você quer aprender a tocar bateria, né? Entra lá, você tem o seu site também, né? É WhatsApp também, não? Você entra lá na página do nosso programa, lá você vai ver também o nosso diretor com lá as suas habilidades musicais. E, doutor, eu estou curioso de ver o senhor hoje trazendo a palavra de Deus. Ah, você está curioso? Então eu vou ficar meio que aqui só mesmo curtindo essas variedades. Eu vou só salientar, doutor, que como se tem criatividade para maldade, né? O golpe da casa própria, olha que coisa interessante, né? Em que as pessoas foram lesadas em alguns R$1.000, né? Com a promessa, né? Agora eu fico pensando, como é que as pessoas conseguem assim tão facilmente, é muito assim, engendramento do mal, né? As pessoas dão dinheiro assim, pessoas esclarecidas, mas eu vi um anúncio, inclusive colocaram o nome da seguradora, muito assim, famosa, né? E despertou a atenção lá das pessoas que acabaram perdendo tudo. 28 pessoas foram lesadas, aí uns com 10 mil, outros. Que coisa interessante, né? Para a maldade, é aquilo que você disse, não há limite. Mas o que, doutor? Celso, eu achei interessante lá na Indonésia, né? Você viu a Indonésia? Sempre na Indonésia, né? Um vulcão entrou em erupção, sem aviso prévio, e de repente um tsunami, né? E atinge a costa, que é, vamos dizer assim, uma área nobre lá da Indonésia, uma ilha, né? E de repente mata 430 pessoas, mais de 1.000 são, vamos dizer assim, atingidas, feridas, ainda tem alguns desaparecidos e, curiosamente, né, danos materiais assim tremendos. E, curiosamente, ao mesmo tempo que acontece na Indonésia, acontece na Itália. É verdade. Olha que coisa interessante, sabe? Para não ter desculpa, né? Também um vulcão. Olha como é que as coisas estão acontecendo e nós não estamos... o Etna, lá na Sicília, né, na terra da máfia, né? Da máfia siciliana. Assustou os moradores. Assustou os moradores. Interessante, doutor, parece que foi assim uma coisa assim pequena, mas 4,8 parece. As pessoas, prédios caíram. Mas porque foi muito na superfície. Ah, na superfície, né? Quando é muito profundo não tem problema, mas quando é na superfície tem... graças a Deus não houve assim vítimas fatais, mas foi um estrago. E eu fiquei pensando, e a intensidade foi mais baixa, né? 4, qualquer coisa. E também lá em Caracas, ao mesmo tempo também, na Venezuela. Caracas? Como é que se diz também. Mesmo? Caracas? Caracas. Na Venezuela também houve um terremoto, tá entendendo? Mas, atingindo a Venezuela. Por que você atribui esse momento que vive também a Venezuela, um momento muito difícil, né? Um desgoverno, desmando e também catástrofe. É o que nós estamos falando, gente. O juízo de Deus está chegando. Eu me lembro quando estudava geografia que a Venezuela é um dos países mais ricos, né? Aqui da América, o petróleo. Acabou, doutor? Como é que está? Por que esse caos na Venezuela? Um país empobrecido. É terrível, né? Não é? É verdade. Era um dos maiores produtores de petróleo do mundo, né? É Venezuela, é verdade. Ô Celso, eu fico pensando assim, Celso.
O Papa Francisco, líder mundial da Igreja Católica Apostólica Romana, ele tem uma palavra no dia de Natal, né? Chamada Missa do Galo, não é verdade? E eu achei interessante, Celso, que ele falou que nesses dias agora nós não devemos acumular riqueza. Você viu isso? Eu vi. Inclusive, que nós não devemos acumular. Pelo contrário, nós devemos doar riqueza. Ele faz lembrar um antecessor dele, que Francisco, que pregava também isso, né? É verdade. Humildade. E depois ele falou que você não deve, nós estamos numa época que nós não devemos ser egoístas. Devemos ser altruístas. Posso fazer uma pergunta, senhor? Pode falar. E essa mensagem dele é assim, assimilada e praticada? Não, mas é isso que eu queria falar. Mas ele falou também de paz, né? Pedindo para a gente evitar a guerra, etc, etc. Aí eu falei assim, engraçado, né? Mas não falou nada do príncipe da paz, que é Jesus. No dia de Natal, nem ele. Né? Agora eu pergunto, você quer a pessoa mais altruísta do que Jesus? Ele que sendo o criador de todas as coisas, olha, de Jesus, nada do que foi feito se fez sem ele. Ele acabou doando até a sua própria vida. Agora, você viu de onde o Papa falou? Você viu a pompa? É um contrassenso, né, doutor? Não, eu falei, gente, eu não estou entendendo essa igreja. Ai, meu Deus. O local, o luxo. Entendeu? Mas sempre foi assim, né? O luxo, o esplendor. Mas você está falando, sempre a mesma mensagem. Mas está falando você não acumular riqueza? E vive numa riqueza tremenda? Entende? E o mundo está agonizando de fome, de tudo. Tem coisas que eu fico meio assim, perdido, tá? Agora, Jesus Cristo, para mim, Celso, o Natal acabou, Celso. Não, mas eu ia falar, tocar nesse ponto. O que eu achei mais interessante desse Natal, numa celebração da festa, mas festa assim, as pessoas bebendo, o esposo matou a sua esposa. É verdade, não tem genro. Eu fiquei pensando, gente, mas que coisa, que Natal é esse? Natal é nascimento, né? Não, foi tragédia, pois morte. Foi tragédia. Agora, mas também eu pergunto, há quanto tempo nasceu Jesus? Não foi há 2000 anos? E ele 40 dias depois que ele ressuscitou, 40 dias depois da ressurreição dele, ele voltou para Deus, não voltou? E ele foi subindo. De repente as pessoas lá na Galiléia ficavam olhando ele subindo. De repente ele... Que cena, hein, doutor? É uma coisa tremenda, né? Apareceu uma nuvem assim no céu e o encobriu. Aí apareceram 2 anjos e falaram assim, olha, presta atenção, amigo. Por que estáis olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que vós vedes ser assunto aos céus, vai voltar. Agora eu pergunto, Celso, 2000 anos depois, era para você estar ainda falando de Natal? Você devia estar falando, na verdade, de quê? É da vinda de Cristo, Celso. Então, Natal acabou, não existe mais Natal. Você passa nesses bares, nesses restaurantes, é só bebida, só cerveja proibida. E o senhor falou com muita propriedade na 25 de março, que é um símbolo, né? Só presente. Saara, no Rio de Janeiro. Papai Noel para cá, até o Barack Obama. Outra coisa me chama a atenção, nem aquelas musiquinhas... Você não ouve de Natal, você não ouve mais nada, eu fiquei assim, assustado. Não tem uma música, muito funk, muito assim. E as pessoas, doutor, alguém estava dizendo, tinha assim, aquele respeito, né? É verdade. Até mesmo religiosamente falando, mas isso acabou. Ô Celso, eu não posso me esquecer de que no dia 1º de janeiro agora vai tomar posse Jair Messias Bolsonaro. Messias, doutor? Messias, olha só. Jair Messias Bolsonaro. Agora, presta atenção. De quem que ele estará cercado? Sabe de quem? De quem? Das Forças Armadas. Aliás, seu ministério também... Não, Forças Armadas. Também, seu ministério. São os almirantes, na verdade, os brigadeiros, na verdade, os generais, cercados das Forças Armadas. Ele estará cercado também, sabe de quem, Celso? Dos sonhadores. Como tem sonhador nesse país, né, Celso?
por dias melhores. Na verdade, aliás, o grupo Logos tem uma música falando dos sonhadores, né? Ele está cercado também, sabe de quê, Sérgio? De estrelas. Tem estrelas também? Estrelas, assim, pessoas, tá entendendo? Famosas. Ele estará cercado também de vigias. Ele estará cercado também, Sérgio, de milicianos. Milicianos do bem? Milicianos, Sérgio, são pessoas envolvidas numa milícia, numa batalha. Porque tem aqueles outros. Tem os outros milicianos, deixa pra lá, mas ele estará cercado também de milicianos, que pessoas envolvidas em milícia, em batalha mesmo. Ou seja, um grande aparato, né, doutor? É verdade. E estará cercado também, Celso, de fanáticos. Não sou eu. Não é verdade? Agora, aí fica assim, Deus. E o que mais acontecerá? Deus acima de todos. Disse ele, né? Deus acima de todos. Mas Deus... O Brasil acima de tudo, né? E Deus acima de todos, é Brasil isso? acima de tudo e Deus acima de todos. Mas eu fico pensando assim, Celso. Ele está cercado de tudo isso. Mas Deus ainda não criou novos céus e nova terra. Ele está cercado de tudo isso, mas Deus ainda não criou. Ou seja, os problemas continuam. Mas onde habita a justiça, Celso? Agora eu pergunto, como é que ele vai resolver, Celso? Será que o STF vai resolver? Você está vendo o que está acontecendo no STF? Eu não estou entendendo mais nada no STF. Parece que eles agem assim ilustres ministros. Mas assim, de propósito, né? Para demonstrar assim uma... Mas o Bolsonaro não falou Deus acima de tudo? No Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo? Parece que eles são deuses, parece que estão acima de todos mesmo, não é verdade? Agora, se o mundo inteiro jaz do maligno, Celso, como é que você pode esperar a solução? O mundo, a Bíblia fala, o mundo inteiro está morto no maligno. Aliás, essa é uma das palavras mais assim fortes da Bíblia, mesmo, né? Não é verdade? 1 João 5, 19 ou 20, você internauta, leia a palavra. E, curiosamente, olha só, o primeiro-ministro de Israel estará na posse dele. Agora, o que eles vão tratar, eu acho, Celso, estou profetizando aqui, tá? Vão tratar, tá entendendo, da criação, da construção do templo de Israel. Está chegando a hora. Está chegando a hora. Né? Porque ele falou que é católico. Eu pensei que ele fosse evangélico. Mas ele falou que é católico. Se ele é católico, está ligado a quem? Está ligado ao Papa. E você quer uma pessoa mais influente no mundo hoje do que o Papa? Que tem acesso a tudo, a todos? Entende? Então, provavelmente, ele vai usar esse expediente, esse argumento, excelência, assuma esse negócio aí. E vamos construir o templo. E quando construir o templo, Celso, vai ser uma aliança por 7 anos. Espera para ver. Né? Espera para ver. Estou doidinho para ver, Celso. Agora, ainda tem uma coisa. Lá na Colômbia, você viu um teleférico? Tem pessoas que vão a determinados lugares para ver a cidade do alto, né, etc. Né? E lá na Colômbia, um teleférico bateu contra o outro, né? E acabou machucando 20, quase 30 pessoas machucadas. Do Rio de Janeiro ficou meses ali desativado, né? Você tem mais alguma coisa assim falar? Não, doutor, eu estou ávido para ouvir a palavra. Afeganistão é aquela coisa de sempre, né? Homens bombas, então não muda, né, doutor? O mundo está realmente conturbado com as suas barbáries. Eu, antes de trazer uma pequena palavra, eu quero agradecer muito aqueles amigos, né, aqueles irmãos que estiveram ali na casa de oração, né, por vamos dizer assim, ocasião da vinda do Paulo César do Logos. Para mim, particularmente, foi uma bênção tremenda no sábado passado e domingo, não é verdade? A casa realmente no primeiro dia foi pequena, né, para a grandeza do evento, né? Então louvo muito a Deus pela vida do Paulo César, pelas músicas que ele mandou, pela palavra que ele trouxe também, na verdade, e por aqueles que puderam estar conosco também, o nosso muito obrigado. E eu quero também agradecer a Deus por todas as igrejas que confessam o Senhor Jesus Cristo como Senhor, né? Como Senhor, né? E queria ler, para encerrar o ano, né,
o que está escrito no livro de Pedro, Celso. Pedro. A segunda carta de Pedro, no capítulo 3, olha o que está escrito. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é com 1000 anos, e 1000 anos com um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados, olha só, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Nós esperamos novos céus, nova terra. Que palavra. Onde habita a justiça. Pode fazer uma oração, senhor? Senhor Deus, está aí a tua palavra. A esperança da igreja, a esperança daqueles que confiam no Senhor. Será o êxito final da igreja na terra. Abra o nosso entendimento dos ouvintes, dos internautas, para que essa palavra prospere no propósito que o Senhor enviou já na tarde desse domingo, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, Pai, amém. Meus amigos, tem coisas que você ignora, não é verdade? Você não toma conhecimento. Tem muitas notícias que acontecem no mundo, você nem imagina. Ponto de encontro, às vezes, ainda traz algumas para você ficar atualizado. Não é? Então, tem coisas que você ignora, que você não sabe. Mas tem coisas que você não pode ignorar. Tem coisas que você ignora, mas tem coisas que você não pode ignorar. Não é? Não, tem coisas que não podem passar desapercebidas. E você sabe uma coisa que você não pode ignorar? É a vinda de Cristo. Não ignora isso não. Procure saber como é que vai ser a vinda de Cristo. E o apóstolo Pedro aqui é muito interessante, porque há um erro muito grande na palavra de Deus. Que eles falam aqui que Pedro é a pedra, né? Pedro é a pedra. Pedro não é a pedra, Pedro é uma pedrinha. A pedra, na verdade, é Cristo. É que Pedro falou, tu és o Cristo. E sobre esta pedra, quer dizer, sobre esta palavra que tu falaste, Pedro, tu és o Cristo, eu edificarei a minha igreja. A igreja do Senhor é edificada sobre esse fundamento Cristo. Mas Jesus falou para Pedro, Pedro, mas por que tu falaste isso? Eu também te darei as chaves do reino dos céus. O que é chave do reino dos céus, você sabe? Jesus revelou a Pedro os segredos do reino dos céus. Isso que é a chave. Não tem nada de abrir e fechar a porta lá de Vaticano, entendeu? O urbe et orbe, entendeu? Ao povo, à cidade, ao mundo, entende? É o segredo. E olha o segredo que ele falou para nós aqui, ó. Jesus mostrou para ele o segredo, ele está revelando esse segredo. Você não pode ignorar que Jesus vai voltar. Agora, como ele vai voltar? Ele marcou o dia? Marcou a hora? Não. Ele virá na hora certinho. Agora, virá de que maneira? Virá como um ladrão, sem você esperar. Mas você não pode ignorar isso. Entende? Agora, quando o Senhor voltar buscar a sua igreja, ele virá para quem? Para aqueles que estão esperando por ele. Olha, eu estou esperando por Jesus.
Tem muitas pessoas que estão esperando. Eu quero que meu filho volte. Meu filho voltou 20 anos depois. Minha avó, minha mãe apareceu depois de 30 anos perdida. Né? Mas não tem volta mais preciosa do que a volta de Jesus, a vinda de Jesus. Por que isso? Né? Sabe por quê? Porque Jesus vai criar novos céus e nova terra. E daí, para que criar novos céus e nova terra? Para ter justiça. Porque nessa terra que está aqui, não há justiça. Não sei em que país agora você foi agora me esqueci, um país desse aí, o frio está tão terrível que as pessoas estão sofrendo uma coisa tremenda, já não tem casa, já não tem comida, já não tem nada, e o frio está insuportável. Aí eu pergunto, não é verdade? E aonde estão aquelas pessoas com riquezas incalculáveis, realmente, que não podem liberar suas riquezas? Aliás, devia ter uma lei, você só pode ser rico até certo ponto. A partir disso aí, dá para o pobre. Devia ter uma lei nesse sentido. Não, mas o camarada vai acumulando, a troco de quê? Eu não sei porquê. Tem pessoas ganhando aí milhões por mês, quase que milhões por dia. A troco de quê? Se você come qualquer comida boa aí por 20, 30, 40 reais por dia, você come. Entende? Se você dorme no hotel aí gastando 200, 300 reais por dia, e para que você gasta milhões? Então Jesus vai criar novos céus, olha só, não são esses que você está vendo aí não, e nova terra, onde habita a justiça. Você quer justiça? Aguarde os novos céus, aguarde a nova terra, aguarde a vinda do Senhor Jesus Cristo. Você pode ignorar tudo ao seu redor, mas não ignore isso que a palavra de Deus está dizendo para você, não é? Porque é interessante, né? Os dias, você vê que parece que os dias não vão clareando, não. Parece que os dias vão escurecendo, não é? Parece que o seu olhar, ele vai se fechando para as coisas que estão ao redor de você. Você não compreende, às vezes, né? Por que tanta morte? Por que tanto assalto? Falei, gente, não estou entendendo. Em São Paulo mesmo, né? Quantos bancos estão sendo assaltados? Fecham-se as ruas, não é verdade? E tiro para tudo quanto é lado. E por isso vai fazer o quê? Levou tudo, não foi ninguém preso. Morreu um soldado, morreram dois. Não estou entendendo mais nada. A troco de quê? Então, a palavra de Deus está advertindo nós, né? Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento. Olha que coisa bonita. Eu fico pensando assim, como é que está a sua vida, irmão? Como é que está o seu procedimento? Jesus virá e fará novos céus. Mas será que você, nos novos céus, você vai continuar vivendo a vida que você está vivendo aí? Diz a palavra de Deus, na outra vida, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. Mas será que você tem condição? Será que você entrou no descanso de Deus? Você sabe qual é o descanso de Deus? O descanso de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o descanso. Quando você aceita Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, você entrou no sábado de Deus. Por isso que a palavra de Deus fala assim, trabalha 6 dias. Trabalha 6 dias. Mas não se esqueça do 7º. Não se esqueça de aceitar Jesus como seu Senhor e também como seu Salvador. Porque aquele que vem, ele virá, com certeza. Mas ele não tardará. Ele virá na hora certa. E virá para quem? Para aqueles que o estão aguardando. E como é que você está aguardando? Em santo trato. Separado, né? Eu fico pensando assim, né? Você passa na rua assim, você olha para a pessoa, você fala assim, não é crente. E às vezes é um crente. Pela maneira de vestir, pela maneira de andar, pela maneira de falar, você se identifica assim. A Bíblia fala, sede santos, porque eu, o vosso Deus, eu sou santo. Eu sou separado também. Onde você estiver, tá bom? Que você tenha então um feliz ano novo. 2019, na presença de Deus. Na presença de Deus, sabe o que existe? Fartura de alegria.
Se você andar na presença de Deus, você vai ser uma pessoa feliz, vai ser uma pessoa alegre, vai ser uma pessoa vitoriosa. Agora, se você não estiver na presença de Deus, o que vai acontecer com você, eu não sei. Deus sabe, mas Deus quer o melhor para você, tá bom? Até qualquer hora, né? Se Deus quiser. 2019 para mim não existe, porque 2018 termina agora na segunda-feira, né? Termina amanhã, eu imagino, né? Depois da manhã já é dia 1º. Então que Deus te abençoe rica e abundantemente, Celso. Essa palavra final nos traz uma comoção e muita esperança. E até qualquer hora, doutor. Até qualquer hora, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Quero dizer, com mais do que palavras, te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus.